Olá, está no ar mais um Além dos Fatos. Boa noite para você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. Acabou de assistir o programa Anjos da Esperança. Hoje tem novidade aqui no programa Além dos Fatos. Nós iremos falar sobre a história da Igreja Adventista, porque no próximo dia 10 de outubro teremos o lançamento do filme Como Tudo Começou. Nós iremos falar também sobre um momento da nossa história que foi frustrante, alguns pioneiros se sentiram frustrados. Nós iremos conversar também sobre esse tema, frustração. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o doutor e pastor Márcula Marques. Tem música com o Ministério Faces e a mensagem especial do pastor Gilson Brito. Vem comigo que o Além dos Fatos está no ar. Olá para você que está nos acompanhando, está ao vivo agora com o Além dos Fatos, você é muito bem-vindo. Quero aproveitar e mandar um alô para você que está conectado com a gente através das redes sociais, para Maria Augusta, de São Paulo, capital, para o Henrique de Palmas, ele está falando diretamente da cidade do Rio de Janeiro. Um abraço, Henrique, para você. E para a Lúcia Andrade, de Salvador, Bahia, são os nossos internautas. Você pode ser o nosso amigo no Facebook, está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Tem o nosso Instagram também, @AlemDosFatosNT. Se você perdeu alguns dos nossos programas, passe em nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos, assiste os nossos programas. Você pode sugerir pautas também, de repente você vai ouvir uma mensagem especial do pastor Gilson sobre um assunto que você está precisando muito ouvir. Se você ainda não se inscreveu ainda no nosso YouTube, canal no YouTube, você pode fazer isso agora também, se inscreva e você vai receber as notificações das nossas publicações. E agora você vai conferir, eu falei aqui no início do programa, que no dia 10 nós teremos a estreia de um filme que conta a história da Igreja Adventista. Você vai ver agora os melhores momentos. Confira. A conclusão deve ser que em algum momento de 1843, nosso Salvador Jesus Cristo virá para nos levar ao lar. O meu rebanho nunca ouviu uma mensagem como essa. As pessoas querem saber sobre o fim do mundo, Senhor. Talvez se você desse a Deus uma chance. Eu já dei essa chance. A mensagem de Deus nunca foi sobre uma única data. Quer dizer que Jesus ainda voltará. Este é o testemunho inspirado de Deus. A mensagem que temos é uma mensagem mundial. Vamos contar ao mundo. Temos que ir adiante para que todos tenham uma oportunidade de receber a verdade. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor tem nos guiado e seu ensino em nossa história passada. Descubra como tudo começou. Assista na TV Novo Tempo de 10 a 15 de outubro às 22 horas. É isso aí, a partir do dia 10 até o dia 15 você vai assistir aí trechos, partes do filme Como Tudo Começou, que conta a história da Igreja Adventista fala também sobre um desapontamento, né, ali quando a igreja estava nascendo e fala sobre essa frustração que os pioneiros passaram. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui, mais uma vez, o pastor e doutor Márcula Marques. Pastor, boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Luciano, é um privilégio estar com vocês, é um privilégio fazer parte dessa família aqui. Muito obrigado por me receber aqui. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Okay. Esse filme com certeza vai ser uma inspiração, não é isso, pastor? Vai ser, eu sei essa história, olha, é uma bênção, inclusive a Bíblia Sagrada traz para nós muitas informações a respeito desse momento, da história da igreja, né? Então, a partir do dia 10 de outubro, você não pode perder o filme Como Tudo Começou. Esses personagens, né, eles passaram por um momento de frustração, não é isso, pastor? Muita frustração. E é interessante que eles eram muito novos, quando eles eram jovens, quando enfrentaram essa frustração e até mesmo, não só a frustração, mas também a vergonha de terem que ver outras pessoas olharem para eles e cobrarem deles aquilo que eles disseram e não aconteceu como eles pensavam, né? Uhum. Porque Deus tinha um outro projeto, era um outro objetivo para aquele momento que eles não entenderam, né? Tem que ter humildade, né, para reconhecer quando você fala sobre alguma coisa, reconhecer que foi um equívoco, né? E é interessante perceber que as frustrações,
elas sempre estiveram presentes na história da humanidade, né? No passado, hoje nós vivemos frustrações de outros tipos, né? Mas nós continuamos vivendo. Você vê na Bíblia, é interessante a misericórdia, o amor de Deus, a sabedoria de Deus. Ele coloca na Bíblia a história de vidas de pessoas, mas ele não coloca só aquilo que deu certo, mas ele coloca também aquilo que não deu certo, inclusive algumas frustrações que as pessoas tiveram porque acreditavam de uma maneira, porque esperavam de uma maneira que não era. Uma das maiores com relação aos discípulos. Eles esperavam que Jesus fosse o grande líder político da época, que fosse o reformador político da época, e não era para isso que Jesus veio. Quando ele morreu crucificado, aquilo foi uma frustração tremenda para eles. Mas por trás disso estava expectativas que eles criaram que não eram verdadeiras, que não existiam, e também, por outro lado, estava o orgulho do ser humano, a pretensão do ser humano e se colocar no lugar de Deus, né? Que é o grande... Às vezes nós que estudamos muito a Bíblia, somos teólogos, nós às vezes queremos que Deus faça a nossa vontade, né? Aliás, Luciana, expectativa, ela não é uma garantia. Ela é uma possibilidade. Então, a gente sempre tem que trabalhar com isso. A gente tem que sonhar, a gente tem que ter planos, tem que ser arrojado, mas, assim, trabalhar com essa ideia. Expectativa nem sempre quer dizer que ela vai se cumprir. Não é uma garantia. É uma possibilidade, né? Tá. Agora, o que é frustração, né? Para quem está em casa, né? A gente ouve tanto, a gente passa por tantas frustrações, mas do ponto de vista psicológico, né? O que é uma frustração? É uma tristeza intensa porque você não conseguiu aquilo que você queria. Então, essa frustração, ela acaba sendo, assim... uma decepção a longo prazo, porque você se programa, você se prepara para... Você espera aquilo. Aí, de repente, você chega e olha para aquilo como algo que parece que não contribuiu com aquilo que você esperava, você perdeu até o chão por causa daquilo. Mas a frustração não é algo ruim. A frustração, quando ela é vista de maneira madura, ela amadurece a gente. A gente cresce com a frustração. E é importante que a gente veja a frustração como algo positivo para o nosso crescimento. O grande problema é que hoje na sociedade nós somos incentivados até uma síndrome que eu identifiquei na minha pesquisa, que é o pensamento da felicidade individual absoluta. Você tem que levantar de manhã e você tem que ser feliz. Tem que ter sucesso em tudo, o tempo todo. Tem que estar tudo dando certo. Isso é cansativo, viu? E aí que você acaba se frustrando, porque você não tem preparo para a frustração. As pessoas não vão ser aquilo que você quer, elas não vão fazer aquilo que você quer. Às vezes o plano que você deu, a rota que você traçou para aquele dia não vai dar certo. Mas então tem que ser pessimista? Não. Seja feliz, realista, né? E feliz, não com uma expectativa incoerente. Esse é o problema, né? Então você tem que estar preparado todo dia para enfrentar essas frustrações. Agora temos perguntas dos nossos internautas, Vamos pastor. lá. Vamos ver a primeira aqui de quem é? Vamos. Diana Maria Palma, Poços de Caldas, Minas Gerais. Meu filho sempre que se sente frustrado, fica com muita raiva. Como administrar as emoções dele da melhor forma? Olha, parabéns pela pergunta da Ana Maria. Nós temos que ensinar os nossos filhos a lidar com a frustração. E isso você ensina na primeira infância. Bebezinho você já ensina, colocando limites, para que ele entenda que nem tudo que ele quer ou que ela quer vai conseguir. Então, ali você já está dando o limite, você já está trabalhando a questão dele lidar com a frustração. E às vezes o pai fica assim, mas eu não quero meu filho chorando, não quero meu filho triste, eu vou deixar que ele faça o que ele quer. E aí tem aquela criança que se joga no chão, aquela criança que faz birra, que grita. Aí eu tenho que ser firme nessa hora e entrar com firmeza com ele para ensinar que aquilo ali faz parte da vida. E quando o pai não ensina a criança a lidar com a frustração, não dá limite para a criança pensando que vai agradar, que vai fazer o filho feliz. Ao contrário, vai desenvolver no filho uma incapacidade, uma desestrutura emocional para enfrentar a frustração. E quando ele tiver que enfrentar a frustração, que é uma realidade que todos nós temos, ele vai sofrer e até vai ficar revoltado com o pai. Então, ela precisa ensinar o filho, dizer assim, não sei que idade tem a criança, mas assim, se for um menorzinho, dizer assim, filhinho, é assim, não vai dar certo, você não pode fazer isso. A raiva é um sentimento, não tá? A criança se expressa, mas assim, ele não pode deixar que a raiva vire uma atitude raivosa, de ira, de socar, de gritar, de espernear. Então ela vai dizer, não filho, não é assim, a vida é assim, as coisas são assim, nem sempre vão dar certo. Ela está educando o filho para enfrentar a vida. Para enfrentar o trabalho, né, a faculdade.
Que às vezes a gente vê adultos que não foram preparados na infância, né? E leva isso para a fase adulta, para o trabalho, e é bem complicado para o casamento. Desculpe, Luciana, são pessoas inseguras, são pessoas com autoestima baixa, são pessoas extremamente revoltadas às vezes, se envolvem em movimentos às vezes de protestos assim agressivos, de coisas assim muito, muito sérias, porque elas têm raiva do mundo, porque não aprenderam a lidar, que se você está no engarrafamento, todo mundo está, infelizmente está aquilo ali. O que eu vou fazer? Vou escutar uma música no FM, vou escutar uma música que eu tenho no meu som, vou aproveitar, É assim, mas uma hora é a realidade, né? Eu tenho que enfrentar aquilo. E o grande problema é quando a gente não aceita isso. E o mundo hoje diz assim, não, você tem que ser feliz incondicionalmente, você não pode ter infelicidade. Como é que a gente vai ver assim? Aí você sofre. Alice no País das Maravilhas, não tem como. Isso. Vamos lá. Vamos ver a próxima pergunta do nosso internauta? João Pedro, Rio de Janeiro. Eu sei que a frustração faz parte da vida de todas as pessoas, mas eu sempre fico desmotivada quando passo por alguma frustração. Como agir melhor? É o João Pedro que escreveu, né? O João Pedro, Então, o João Pedro, ele precisa trabalhar esse lado da maneira como ele está vendo as coisas. Ele tem que olhar de maneira otimista, é claro, mas tem que olhar de maneira realista. Então, ele tem que trabalhar a questão cognitiva dele, a construção dele. Da onde que veio essa ideia que leva ele a ficar triste? Ele queria agir melhor. Da onde que veio? Desmotivado, ele perde a motivação para encarar. Foi o que ele aprendeu no decorrer do crescimento dele, no ambiente da família dele, social, enfim. O que desenvolveu que a frustração é motivo para ele retroceder, para ele perder a motivação. Quando os discípulos ficaram desmotivados, até 2 deles estavam indo para Emaús, eles perderam a esperança. Jesus chegou perto deles e começou a revisar tudo aquilo que ele havia ensinado para eles, desde lá do Antigo Testamento, do Pentateuco, dos livros de Moisés. Aí Jesus veio mostrando, traçando uma linha profética que mostrava que aquilo realmente ia acontecer. O que Jesus fez? Mostrou que a realidade era aquela, que eles não estavam perdidos, não estavam errados, eles criaram expectativas incoerentes. Então, quem sabe o João Pedro precisa, diante dessas situações, desse desafio, ele reconstruir a situação. Ele pensa, talvez não é exatamente como eu estava pensando, não deu certo, mas eu posso fazer de outra maneira, eu posso fazer em outro tempo, ir por outro caminho, mas continuar motivado. Construir o contexto do ambiente que ele está vivendo e até da maneira como ele está vendo as coisas, né? Isso é importante. Agora, qual que nós temos uma palavra chamada resiliência, né? Que tem a ver com a superação também da frustração. Sim. Como ser resiliente nessas situações, pastor? Resiliência é você construir com a experiência de desafios, de dificuldades, de problemas. Você não usar aquilo contra você usar aquilo a favor de você. Por exemplo, eu tenho que trabalhar durante o dia, estudar à noite e eu não fui bem numa prova. O que eu vou usar aquilo positivo? Eu vou usar para aprender mais a respeito daquele assunto, me especializar a respeito daquele assunto e conhecer mais a respeito daquele assunto para que a próxima vez que eu for fazer a matéria ou for fazer aquele exame, eu estar não só preparado para aquilo, mas estar preparado para conhecer o assunto. Então, a resiliência, ela deve ser praticada constantemente. Não é você ser iludido da vida, você ser realista, mas você ser otimista com as coisas. Não deu certo, não quer dizer que o problema é comigo. O problema é no contexto que eu estou vivendo no momento, com aquela pessoa, com essa situação. Eu ainda não aprendi, eu preciso de mais experiência. Eu vou usar isso para construir a minha realidade, construir o meu otimismo. Isso é resiliência. Tá, ok. Quero agradecer a participação. Muito obrigada, pastor. Volte sempre aqui ao nosso programa, tá? Ok. E agora tem música com o Ministério Faces. Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus
paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo, Santo de Israel, Santo, Santo, Jesus, 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 Jesus. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo, Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Jesus, Jesus, Emanuel, Jesus. Glórias e louvores ao nosso bendito Deus. Ele é sim Emanuel, Deus conosco. O Senhor está comigo aqui, o Senhor está com você aí. Graças a Deus, nós estamos juntos outra vez. Muito obrigado, inclusive, a você que nessa hora está acompanhando Além dos Fatos ao vivo. Você que está resistindo aí à tentação amarela, entendeu, né? Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por seu carinho, obrigado porque você está conosco. Eu tenho aqui alguns abraços especiais para enviar aos nossos amigos. Abraçando a Ordenora Braga, de Curuçá, no Pará. Também Jordeci Belmonte, de Iaçu, na Bahia. Abraço para Solange Matias, de Pureza, Rio Grande do Norte. Para Paula Delille, de Lagarto, Sergipe. Para Nena Camarez, de Belém, no Pará.
também para a Vanira Ramos, de São Paulo, capital, para o Jean Sena, de Ocara, Ceará, e para Neuza Nunes, de Aracruz, Espírito Santo. E ainda tem mais um abraço para a irmã Maria Santana, de São José do Patrocínio, no Paraná. Ela é a mamãe do nosso querido Ailton Santana, que trabalha conosco aqui na Novo Tempo. Um abraço, irmã Maria Santana, muito obrigado por seu carinho, obrigado pelo carinho de todos vocês que são telespectadores da Novo Tempo e do programa Além dos Fatos. Eu tenho também que lhe apresentar o nosso presente que sempre o programa Além dos Fatos lhe oferece, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Você sabe, é um estudo bíblico maravilhoso que nós apresentamos sempre aqui no programa Além dos Fatos. E se você ainda não tem essa revista, é só você solicitar que a gente manda para você gratuitamente. Uma oportunidade para você estudar e compreender melhor as Santas Escrituras. Além disso, eu quero lembrar a você o que a Luciana agora há pouquinho já disse, mas notícia boa é bom a gente dizer e repetir, não é? Para que você não perca, anote aí na sua agenda. Próxima semana, aqui na Novo Tempo, começando na segunda-feira à noite, indo até o sábado à noite, do dia 10 ao dia 15 de outubro. Sempre às 22 horas, 10 horas da noite, nós vamos assistir ao filme Como Tudo Começou. É uma história linda, completamente baseada em fatos reais. Serão 6 episódios de 30 minutos cada um. Então, lembrando você, começa na segunda-feira próxima, dia 10, e vai até o sábado, dia 15, às 22 horas. Serão 6 noites ininterruptas com o filme Como Tudo Começou. Vale a pena você assistir, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E um detalhe, esse filme foi produzido pela Novo Tempo, Hope Channel, que corresponde a Novo Tempo da Austrália. Um filme muito bem feito, muito interessante, muito bonito. Eu tenho certeza que você vai se emocionar, você vai se encantar. Então veja, do dia 10 ao dia 15, sempre às 22 horas. Por conta disso, semana que vem a gente não vai ter o Além dos Fatos, a gente não vai ter Está Escrito e os outros programas que acontecem de segunda a sábado às 10 da noite. Mas não fica tristezinho não, na semana seguinte ao filme a gente volta e estaremos juntos outra vez. Marque na sua agenda, assista ao filme Como Tudo Começou e eu tenho certeza que você vai gostar muito, vai ser uma bênção na sua vida. Vamos orar então, pedindo a orientação do Senhor, pedindo a bênção do Senhor, para a gente refletir um pouquinho no nosso tema de hoje. Pai querido, por Tua graça, Senhor, eu te peço nessa hora que Tu nos dês compreensão de Tua palavra e que esta seja uma luz que ilumine os nossos caminhos. Oramos com gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse assunto de frustração, de desapontamento, decepção, mexe comigo, mexe com você, mexe com todo mundo, não é? Porque quem é que na vida não passou ainda por ou por uns, ou por muitos momentos de frustração, momentos de decepção? Às vezes nós nos decepcionamos com nós mesmos. E, aliás, muitas vezes, não é? Nós nos decepcionamos, nos frustramos com os nossos próprios pensamentos, pensamentos impuros, pensamentos maldosos. Muitas vezes nos sentimos decepcionados por causa das nossas palavras precipitadas, imprudentes. Quem nunca errou nesse sentido, não é mesmo? E muitas vezes também nos decepcionamos com as nossas atitudes. Às vezes atitudes egoístas, das quais nós nos envergonhamos. E há situações também em que nós nos decepcionamos, nos frustramos por nossa incapacidade. Por exemplo, você vai participar de um concurso, um vestibular, vai fazer um teste, um exame aí e acaba não sendo aprovado, você fica frustrado, não é? Fica decepcionado. Todos nós passamos por decepções e frustrações com a gente mesmo, mas também muitas vezes com outros, com
pessoas que às vezes traem nossa confiança, pessoas que a gente tem uma expectativa positiva em relação a elas e de repente a gente se decepciona, a gente se frustra e às vezes também nos decepcionamos com as pessoas porque elas nos ignoram, porque elas não dão a atenção que nós imaginávamos que elas nos dariam. E o que fazer diante dessas decepções com a gente, decepções com os outros? Eu penso que nós temos aí pelo menos duas opções. Uma é a gente cair em tristeza, né? É a gente acabar se entregando ao desânimo. E isso faz com que nós tenhamos uma autoestima negativa, isso faz com que a gente alimente mágoa, ressentimento, só faz mal para a gente. A outra opção, e é claro que essa é a boa opção, é tirarmos das decepções que nós temos com nós mesmos e com os outros alguma lição positiva. É tentarmos aprender alguma coisa, para que dessa decepção nós amadureçamos, nós cresçamos, nós nos tornemos pessoas melhores. Mas sabe que às vezes a gente se decepciona também com Deus? Não sei se já aconteceu isso com você, de sentir-se decepcionado com Deus. Eu penso que a decepção com Deus normalmente acontece como fruto da nossa ignorância, do nosso desconhecimento em relação à palavra de Deus, aos planos de Deus. E muitas vezes, mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós nos decepcionamos com o Senhor pela nossa incompreensão em relação à sua palavra. O pastor Marco, agora há pouco, fez referência à decepção que os discípulos de Cristo sofreram quando Jesus foi preso, crucificado e sepultado. A questão é que eles nutriram, durante o ministério terrestre de Cristo, por todo o tempo em que eles andaram com Cristo, os discípulos, e não só eles, mas o povo judeu, de modo geral, que conviveu com Cristo, em especial, é claro, aqueles que acreditaram e receberam Cristo como Messias. Essas pessoas, muitas, elas foram com o tempo nutrindo a ideia de que Jesus, sendo verdadeiramente o Messias, ele iria libertar Israel do jugo romano. É que nos dias em que Cristo viveu aqui na terra, o Império Romano dominava muitas partes do mundo, inclusive os próprios judeus, os israelitas, estavam sob o domínio romano. Então, na medida em que eles foram convivendo com Cristo, vendo o poder de Cristo, eles foram alimentando a ideia de que Jesus os libertaria. Jesus iria sentar no trono, Jesus iria libertar Israel, Jesus se tornaria um governante justo, pelo seu poder ele dominaria o mundo, Israel se tornaria uma nação de destaque na terra, uma luz, um farol de Deus para toda a humanidade. Com o tempo, os discípulos, os seguidores de Cristo, eles foram nutrindo essa expectativa. Porém, Cristo, vendo que eles estavam com essas falsas ideias, essa falsa expectativa, diversas vezes Jesus os advertiu. E Jesus disse, olha, não pensem assim. Ei, vocês têm que estudar as Escrituras e entender o que as Escrituras dizem. O Filho do Homem, que era a maneira como Cristo gostava de referir-se a si mesmo, o Filho do Homem veio para sofrer, para morrer. Ele será entregue nas mãos dos pecadores, ele será crucificado, ele ressuscitará ao terceiro dia. Vocês precisam saber disso. Os discípulos ouviam, mas não compreendiam. Eles tinham criado uma expectativa tão grande dentro dessa ideia de que Jesus iria libertá-los de Roma, de que Jesus se tornaria um governante forte, poderoso e que Israel teria um momento de ascensão e de glória. Eles criaram uma expectativa tão forte nesse sentido que mesmo Jesus dizendo que iria morrer, queria ressuscitar, essa parte eles não entendiam. E o tempo passou, chegou o dia quando Jesus foi preso, foi crucificado, foi sepultado, e aí os discípulos caíram em profunda tristeza. Quando eles viram Cristo crucificado, quando viram Cristo morto, quando viram Cristo ser levado para o sepulcro, ou então eles entraram numa tristeza muito profunda. Aquela sexta-feira foi um dia de horror. O sábado, que deveria ser um dia de alegria, foi um dia de profunda tristeza. E assim eles viveram até que, de acordo com a Bíblia, na manhã de domingo, bem cedinho, no domingo bem cedinho,
algumas das mulheres que seguiam Cristo foram ao túmulo onde Jesus havia sido sepultado. E chegando ao túmulo, verificaram que estava vazio. E então 2 anjos apareceram para elas e disseram assim: ora, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, disseram os anjos, ele já ressuscitou. Vocês não se lembram que ele havia dito que ele seria crucificado, que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria ao 3º dia? Vocês não se lembram? Ou a Bíblia diz que as mulheres saíram maravilhadas do túmulo e elas procuraram os demais discípulos, contaram para eles, mas eles não acreditaram. Aquilo era muito bom para ser verdade. Eles estavam achando que aquilo tudo era um delírio. E agora eu cito Lucas no capítulo 24, a partir do verso 13. Se você tem aí a sua Bíblia e quiser acompanhar, inclusive, o texto na sua própria Bíblia, Lucas 24, a partir do verso 13. Leia o verso 13, está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Vamos entender. Era o domingo da ressurreição de Cristo, à tardezinha. 2 dos seguidores de Cristo estavam seguindo de Jerusalém para essa pequena aldeia chamada Emaús, cerca de 11 quilômetros distante de Jerusalém, aproximadamente 2 horas de caminhada. Os 2 seguiam para Emaús extremamente tristes e decepcionados. Eles estavam perplexos, desanimados, pelo fato de Cristo ter sido crucificado, ter sido sepultado. E eles seguiam conversando sobre o assunto quando Jesus apareceu e seguiu com eles. No entanto, eles não perceberam que era Cristo. Eles não identificaram Jesus e Jesus foi seguindo com eles. Em determinado momento, Jesus disse assim: afinal, sobre o que vocês estão falando? Aí um deles, chamado Cleopas, ele parou e muito triste olhou para Jesus e disse assim: ora, você é o único que esteve em Jerusalém e que não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus disse: mas o que houve? Então ele disse assim: ora, Jesus Cristo, o Nazareno, ele era um profeta, um homem poderoso, tanto em obras como em palavras, diante dos homens, diante de Deus. Mas as nossas autoridades, os nossos líderes, o entregaram para ser crucificado. E esse já é o 3º dia desde que ele foi morto. E olha só, eu vou ler agora com você o verso 21. Olha só o que eles dizem. Lucas capítulo 24, verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Nós esperávamos que ele nos libertasse, mas já é o 3º dia desde que ele morreu, foi sepultado, enfim, nossas esperanças se foram. E aí depois eles ainda disseram assim: é verdade que hoje de manhã algumas mulheres que fazem parte do nosso grupo, elas foram ao túmulo e voltaram dizendo que viram anjos e os anjos disseram que Jesus ressuscitou, que Jesus vive, o túmulo está vazio, mas ninguém o viu, que pena. E aí eu leio para você agora o verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. É como se Jesus estivesse dizendo assim: como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E na sequência, Jesus diz assim: porventura não convinha ou não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus então passa a explicar as Escrituras para aqueles 2 discípulos. Jesus mostra textos do Antigo Testamento, naturalmente, a partir de Moisés, primeiro escritor bíblico. Jesus vai mostrando, vai relembrando para eles passagens bíblicas relativas ao próprio Messias, que contam sua própria história. Jesus vai mostrando para eles como que de fato a Bíblia já havia anunciado, que o Cristo viria para padecer, viria para morrer por nós,
mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus vai explicando as Escrituras para eles e, evidentemente, que eles vão se encantando ao ouvirem a palavra de Deus. Na medida em que eles vão avançando, chegam próximos à aldeia de Emaús, então Jesus faz como se fosse embora, fosse em outra direção, e os dois discípulos dizem assim: ó Senhor, fica conosco, já é tarde, a noite já chegou, fica conosco. Jesus atende ao convite deles e vai com eles, e quando chega à casa deles para se hospedar ali, a Bíblia diz que eles se assentam à mesa e Jesus então pega o pão e o abençoa, o divide, o abençoa, e nessa hora os dois discípulos reconhecem que aquele de fato é Jesus, aquele é o Cristo ressuscitado. Mas nessa hora, quando eles reconhecem Jesus, o Senhor então desaparece. Você já parou para pensar, por que será que Jesus não se identificou logo? Porque Jesus, ao encontrá-los ali no caminho, não se apresentou logo para eles, para que eles logo reconhecessem. Eu imagino que Jesus não tenha se identificado exatamente para dar àqueles dois discípulos a oportunidade de estudarem a palavra e compreenderem pela palavra. Porque, veja, se Cristo se apresenta logo, eles ficariam tão eufóricos, tão felizes, que eles já não estariam mais preocupados em entender o que o Antigo Testamento dizia a respeito do Messias. Então Jesus não se apresenta, não se identifica, explica as Escrituras para que eles tenham uma fé baseada nas Escrituras, para que as convicções espirituais deles sejam alicerçadas na palavra de Deus. Isso é importante para você, isso é importante para mim. Nós temos uma tendência de termos falsas expectativas em relação a Deus, aos planos de Deus, quando nós confiamos no Senhor, mas não estudamos sua palavra. No entanto, quando a gente estuda a palavra com oração, pedindo ao Espírito Santo discernimento, então o Senhor nos dá esse entendimento que nós precisamos. E é importante a gente conhecer a Deus, os planos de Deus, com base na sua palavra, também para que nós possamos ensinar a outros. Aqueles homens precisavam saber, eles precisavam ter conhecimento para que eles tivessem firmeza na palavra e pudessem também transmiti-la a outras pessoas. Bem, a Bíblia diz que, agora no verso 32, eu acho esse verso tão lindo, essas palavras tão bonitas. Depois que Jesus desaparece e eles dois estão ali refletindo na experiência extraordinária que tiveram, um deles diz assim: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que palavras, hein? Porventura não nos ardia o coração quando ele caminhava conosco e nos falava, nos explicava, nos apresentava as Escrituras? Ou aquele coração que estava entristecido, abatido, desanimado, na medida em que Jesus ia falando, ou aquele coração ia sendo iluminado, aquela vida ia sendo abençoada, o entendimento deles ia se abrindo, a tristeza ia dando lugar à alegria, o desespero ia cedendo lugar para a esperança. Oh, maravilha! Como é bom quando a gente compreende a palavra de Deus, quando a palavra de Deus alcança nossa mente, nosso coração, e a gente tem segurança no Senhor e na sua palavra. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? Diante de tanta euforia, de tanta alegria, eles não tiveram outra atitude senão voltaram naquela mesma hora a Jerusalém. E eles voltaram, é claro, com o propósito de anunciar aos discípulos, aos outros discípulos, que eles tinham se encontrado com Jesus. E a Bíblia diz que eles chegaram e eles contaram, quando ainda falavam, o próprio Cristo se apresentou no meio de todos eles. E Jesus chegou dizendo: paz seja convosco. Todos se assustaram, pensaram até que era um fantasma, olha só. Então Jesus disse assim: ei, calma, não se apavorem, sou eu mesmo. Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés. Vocês podem, inclusive, tocar em mim. Eu sou real. Inclusive, Jesus disse assim: tem alguma coisa aí para comer? Vamos comer. E eles providenciaram um peixe e Jesus comeu com eles um pedaço de peixe. Agora veja, depois de se apresentar,
depois que eles constataram que de fato era o Cristo ressuscitado, era o Cristo real, eu leio agora a partir do verso 44, diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco? Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Como eu disse para você, todas as decepções que normalmente a gente tem com Deus, elas são resultantes da nossa incompreensão ou do nosso desconhecimento da vontade de Deus. Por isso, Jesus, mais uma vez, leva os seus discípulos às Escrituras, a palavra, e procura orientá-los para que eles entendam a palavra de Deus e tenham uma fé firmada no assim diz o Senhor. E é claro, eles se encantaram com as palavras de Cristo, eles entenderam as palavras de Cristo e agora uma nova alegria tomou conta do coração deles. Mas sabe que Jesus já havia profetizado que eles iriam se decepcionar? Sim. Mesmo tendo advertido muitas vezes, mas percebendo que eles não compreendiam, houve um momento, e eu cito agora João capítulo 16, verso 20, Jesus disse assim, nesse contexto, quando ele dizia que iria morrer, iria ressuscitar, Jesus disse assim: olha, vocês vão sentir uma grande tristeza, vocês vão lamentar, vocês vão chorar, o mundo vai sorrir, porque muitas pessoas, você sabe, se alegraram quando Jesus morreu. Vocês vão chorar, vão lamentar, vão se entristecer, o mundo vai sorrir. Mas aí Jesus disse assim, porém a tristeza de vocês se converterá em alegria. Porque, é claro, Jesus sabia que iria morrer, os discípulos se entristeceriam, mas na sua ressurreição os discípulos iriam se alegrar, porque com a ressurreição de Cristo, eles entenderiam aquilo que até então não tinham entendido, eles teriam a certeza plena de que Jesus era o Messias e esse Cristo veio não simplesmente para libertar Israel do poder romano, mas ele veio libertar toda a humanidade da força do pecado, do poder do pecado, do domínio do mal, para que nós tenhamos vida eterna em Cristo Jesus, nosso maravilhoso Salvador. Muitas decepções os filhos de Deus já tiveram durante toda a história. E você vai assistir na próxima semana, como eu disse há pouco, uma história extraordinária. É claro que eu não vou contar o filme para você, mas eu quero apenas lhe dizer alguma coisa em relação a essa história que a gente vai assistir na próxima semana aqui na TV Novo Tempo. Por volta do final do século XVIII, início do século XIX, alguns acontecimentos ocorreram em todo o mundo que chamaram muita atenção dos estudiosos da Bíblia. Muitos estudiosos da Bíblia ao redor do mundo passaram a crer, final do século XVIII, início do século XIX, que de fato nós estávamos chegando ao tempo do fim, profetizado na Santa Bíblia, em especial no livro de Daniel, do profeta Daniel. E aí, ainda na primeira metade do século XIX, um senhor americano, fazendeiro, da Igreja Batista, um homem muito estudioso da palavra de Deus, estudando em especial as profecias, profeta Daniel, Antigo Testamento, Apocalipse no Novo Testamento. Esse homem de Deus, estudando as profecias, ele chegou a uma conclusão e por conta dessa sua conclusão, houve um grande reavivamento espiritual em várias partes do mundo, sobretudo nos Estados Unidos. Este homem chamava-se Guilherme Miller. Estudando Daniel, profeta Daniel, capítulo 8, verso 14. Dentro de uma visão que Daniel teve, há uma profecia bíblica. E a profecia diz assim, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Bom, de forma bem resumida, no entendimento de Guilherme Miller, a purificação do santuário no final da profecia, do período profético das 2.300 tardes e manhãs, a purificação do santuário se daria com a volta de Jesus à terra, purificando a terra com fogo. Então, a conclusão de Guilherme Miller foi que Jesus voltaria no final desse período. E ao entender a profecia bíblica, ele teve a compreensão de que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs
que em realidade corresponde a 2.300 anos literais. Ela começaria no ano 457 a.C. e ela se concluiria no ano de 1843. Então, Miller chegou à conclusão de que, durante algum momento do ano de 1843, Jesus voltaria à Terra. E ele passou a pregar essa mensagem. Muitas pessoas se uniram a Miller, creram na sua pregação. Irmãos batistas e outros da igreja presbiteriana, da igreja metodista, igreja congregacionalista, igreja anglicana, também irmãos católicos, irmãos pentecostais, centenas, logo eram milhares de pessoas acreditando nessa pregação de Guilherme Miller. Por isso eles ficaram conhecidos como milleritas, porque eles seguiam o pregador Guilherme Miller. Na medida em que eles avançaram nos seus estudos, um outro estudioso muito importante, muito dedicado, chamado Samuel Snow, estudando a respeito do ritual do santuário no Antigo Testamento, no Antigo Israel, comparando o calendário judaico com o calendário gregoriano, Samuel Snow chegou à conclusão de que o dia preciso da segunda vinda de Cristo, cumprindo a profecia das 2.300 tardes e manhãs, seria o dia 22 de outubro de 1844. Os milleritas aderiram a essa ideia e aí criaram uma grande expectativa em relação a esse dia. Mas o dia chegou e Jesus não voltou, claro. E a decepção foi geral. A tristeza foi muito grande. Quando chegou o dia 22 de outubro, amanhã do dia 22 de outubro, a expectativa era enorme. À tarde, a expectativa cresceu mais. E quando a noite então chegou, todos pensaram assim: essa é nossa última noite na terra, porque o Senhor está vindo, nas próximas horas o Senhor virá para nos buscar. E o tempo foi passando, e a meia-noite foi se aproximando, e alguns disseram: é à meia-noite que ele vai aparecer nas nuvens. A expectativa era muito grande. Mas chegou a meia-noite, Jesus, é claro, não veio. E quanta decepção. Aquele dia 22 de outubro, de grande expectativa, de grande alegria, foi sucedido por um dia seguinte de profunda tristeza, de grande sofrimento, de grande amargura. Sabe o que aconteceu? Alguns deles, vários deles, aliás, se apostataram, ou seja, abandonaram a fé, desistiram de seguirem ao Senhor. Talvez até porque estivessem envolvidos com o grupo, mas por medo de Jesus voltar e não estarem preparados, não tanto por estarem de fato convertidos. E a história registra que outros seguiram marcando datas. Alguns outros também, desse grupo de milleritas, eles voltaram para suas igrejas de origem. Mas um remanescente, um grupo menor, persistiu estudando a Bíblia. E eles se perguntavam, afinal de contas, onde nós erramos. Na medida em que foram estudando a Bíblia com afinco, então o Espírito Santo os ajudou a terem compreensão. E eles entenderam que a data para o final da profecia das 2.300 tardes e manhãs estava correta, corretíssima. No entanto, o evento que eles imaginaram que ocorreria, é claro, estava errado. A purificação do santuário, lá de Daniel 8, verso 14, não seria a vinda de Jesus para a terra, mas o início de um ministério especial de Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial. Bom, este é um assunto muito mais amplo, que a gente precisa estudar com mais profundidade para entendê-lo, mas o fato é que esse grupo passou a ter essa compreensão. E olha que lindo, a Bíblia diz que, aliás, a história registra que na medida em que eles foram estudando cada vez mais, chegaram até o entendimento de que esse desapontamento que sofreram já havia sido registrado nas Escrituras, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 10. Eu não tenho tempo para explicá-lo, mas você pode estudar depois com mais calma. E no filme que nós vamos assistir semana que vem, a gente vai entender melhor. Mais uma decepção por conta de uma interpretação equivocada da Bíblia. Mas depois, ao estudarem, tiveram orientação de Deus e a alegria inundou o coração deles e eles seguiram pregando o Evangelho. E a partir desse grupo é que nasceu, inclusive, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse remanescente dos milleritas que permaneceu estudando a Bíblia. E graças a Deus esse movimento cresceu, se espalhou pelo mundo e a nossa grande mensagem é que Jesus breve virá.
nós vamos ter o prazer de ouvir o Ministério Faces cantar mais uma vez. Ouça a música, medite um pouco e a gente já volta. Sei que nada sou, Senhor, por isso em tuas mãos entrego o meu ser. Oh, faz de minha adoração um altar, um sacrifício ao teu louvor. Preciso ser melhor pra prosseguir. Só em Deus encontro abrigo, nele a paz e amor. Posso encontrar saída e esperança pra crer que és Deus. Nada vale o meu esforço sem a graça de Jesus. Ele é o único capaz de me entender. Sem hesitar, derramo meu sofrer diante do meu Salvador. Palavras não explicam o grande sacrifício. Só em Deus encontro abrigo, nele a paz e amor. Posso encontrar saída e esperança pra crer que só em Deus encontro abrigo, nele a paz e amor. Posso encontrar saída, esperança pra crer que és Deus. Oh, tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Posso encontrar saída, esperança pra crer que és meu Deus. É assim mesmo, nossa esperança está no Senhor. Através da sua bendita palavra, Ele orienta a sua igreja, Ele orienta os seus filhos. Nenhum de nós precisa temer nada. O que a gente precisa fazer é confiar no Senhor e estudar a sua palavra. Lembra-se do Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É através da sua palavra, da santa palavra, que o Senhor orienta os seus filhos, que o Senhor orienta a sua igreja.
Como eu disse, muitas decepções, muitas frustrações que a gente tem na vida, em nosso relacionamento com Deus, ocorrem por nosso desconhecimento da palavra ou por nossa incompreensão da palavra de Deus. Por isso que eu quero cada vez instar mais com você, no sentido de que estude a Bíblia. Peça a Deus que lhe dê compreensão da sua palavra. Firme a sua fé no assim diz o Senhor. A segurança do povo de Deus está na sua palavra. E eu quero ler ainda uma promessa de Deus para você, antes da gente fazer a oração. Gosto muito dessas palavras, estão no profeta Jeremias. Jeremias capítulo 33, verso 3. Jeremias 33, verso 3, está escrito: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus está dizendo para você, para nós todos nessa hora: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me quer dizer, você deve me buscar, você deve me chamar, você vai vir me procurar. E eu vou responder a você. Eu vou anunciar para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. E quando a gente aprende as grandes coisas de Deus, então nossa vida passa a ter um novo sentido, passa a ter um novo propósito. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo continue orientando, guiando você, sobretudo no entendimento de sua palavra, porque, como eu disse, a nossa segurança, a segurança do povo de Deus está na sua palavra. Vamos orar? Vamos juntos pensar no Senhor agora. Pai querido, nós corremos para os teus braços e te glorificamos, Senhor, porque em ti nós temos alegria, nós temos paz, nós temos esperança e segurança. Peço-te, Pai, que tu abençoes todos que participam dessa prece, para que tenhamos entendimento da tua palavra e vivamos, Senhor, por tua bendita graça, segundo toda a palavra que procede da tua boca. Oramos assim, Pai, com gratidão e louvor, no santo nome de Jesus. Amém. Fica, portanto, com você, fica comigo, com todos nós, a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Permaneça firme no Senhor, faça do Senhor a sua segurança. Um abraço, tchau.